Bom, vamos iniciar então a nossa reunião, agradecendo ao nosso Criador, nosso Pai de infinita bondade, também ao nosso Senhor, Governador e Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que trabalham também no bem comum, ao nosso anjo da guarda, agradecer por essa oportunidade do estudo do Evangelho, do estudo da doutrina espírita, que ilumina o nosso caminho, que faz com que a gente possa expandir, né, o nosso entendimento acerca de como a vida funciona, por que estamos aqui, qual o nosso objetivo. E isso é que temos procurado a cada dia, né? Encontrar respostas para as nossas dúvidas, né, nossas incertezas. E esses estudos vêm clarear esses questionamentos. Então, nós somos muito gratos por estar entre amigos encarnados e desencarnados aqui, os amigos aqui presentes na reunião, outros também virtuais aí, que estão somando com a gente. E só agradecemos então ao Pai, e que seja uma reunião de muito afeto, de muito companheirismo e de união de ideais. Está iniciada mais uma reunião de estudos da doutrina espírita, que assim seja. Bom, hoje nós vamos estudar, pessoal, o capítulo 12. Nós vamos estudar o versículo 1 a 5. São 5 versículos só. São poucos versículos, mas até comentei aqui com o Ramon e com a Soraya, que de início eu até pensei em gente expandir para outros versículos, porque achei que eram poucos, né, e achei que era muito histórico. Mas, na verdade, se a gente aprofundar um pouco, nós vamos achar muita coisa interessante aqui. Pedi para você ler, Soraya, pode ser? Por aquele tempo, o rei Herodes lançou as mãos sobre alguns dos que eram da igreja, para maltratá-los. Eliminou a Tiago, irmão de João, com a espada. Ao ver que isso era agradável aos judeus, deu continuidade para capturar também a Pedro. Eram os 2 dias dos pães ázimos, a quem, depois de deter, colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para o guardarem, querendo, depois da Páscoa, conduzi-lo ao povo. Assim, Pedro era mantido na prisão, mas pela igreja estava intensamente sendo feita oração a favor dele junto a Deus. Legal, obrigado, Soraya. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso estudo aqui. Eu acho interessante a gente fazer, Ramon, uma pontuação aí dessa questão histórica um pouquinho, né? Que tempo era esse? Por que ele inicia aqui o versículo falando por aquele tempo, né? Aí falou rei Herodes, lançou mão sobre alguns dos que eram da igreja. Que tempo era aquele, né? O Cristo já havia, né, estado entre nós, já estava espiritualmente de volta ao plano espiritual. E que ano era aquele? Quanto tempo havia se passado, né? Para a gente ter uma noção, porque a igreja começava a expandir, né, a Boa Nova, os adeptos do caminho, que já agora já não eram mais caminho, eram os cristãos mesmo, a gente estudou isso no domingo passado, estavam crescendo, e que ano era aquele? Então, vamos lá. Esse Herodes Agripa aqui, esse Herodes que fala aqui, já não era o Herodes o Grande, aquele Herodes anteriormente, quando ele foi aquele que matou João Batista. Esse aqui já era o Herodes Agripa filho, que era o mais novo. Aqui fala nas anotações do Haroldo aqui, Herodes Agripa I, filho mais novo de Herodes Magno, o Herodes o Grande, que foi condecorado com o título real de imperador romano, pelo imperador romano Calígula, no ano 37 depois de Cristo, mas somente reinou efetivamente a partir do ano 41 depois de Cristo. Então, a gente já estava aqui, ó, depois do ano 41. Aí fala assim, ó, os historiadores divergem quanto à data da sua morte.
especulando-se que ela tenha ocorrido entre setembro e outubro de 43 e fevereiro de 44 depois de Cristo. Então, se ele reinou apenas esse pouco tempo, então provavelmente esse fato aconteceu mais ou menos dentro desse período, né? Entre 41 e 44, que aconteceu do rei Herodes eliminar aí, né? Matar o primeiro apóstolo do cristianismo. Digo apóstolo assim, porque o Estevão foi um apóstolo, mas ele não estava entre os 12, né? O Tiago, dentre os 12, foi o primeiro a ser morto mesmo. Isso consta aí na história, que ele foi o primeiro mártir dos apóstolos. Ramon, você quer pontuar mais alguma coisa? Acho interessante a gente ver aí nessas anotações do Haroldo sobre... É legal dos pães ázimos, né? Que era o pão sem fermento. Eles comiam para lembrar a saída do Egito, né? O tempo de dificuldade que eles viveram até chegar na Terra Prometida. Assim. Bem simples, é um símbolo muito bonito. Eu não sei nem se eu estou falando com tanta precisão assim da forma correta, né? Porque eles tinham que comer esse pão sem fermento. Mas o primeiro dia era para tirar todo o fermento da casa e depois, os outros dias, tinha que comer o pão sem fermento. Eu acho que tem um pedaço que fala, acho que vale a pena a gente ler sobre essa questão aí do pão ázimo, para a gente entender melhor por que era tão importante para os judeus essa questão dos dias aí dos pães ázimos. Eu peguei aqui na internet. Vou ler uns pedacinhos, então. Marlene, tudo bem, né? Como vai? Comemorava a saída apressada dos israelitas do Egito e as dificuldades associadas ao êxodo. Né? Na verdade, a celebração da festa dos pães ázimos seguia imediatamente a Páscoa e era indissociável a ela. Então, sempre era na festa dos pães. Pode falar pães ázimos também, não só ázimos, pode falar ázimos. De duração de 7 dias, durante esse período, nenhum fermento deveria ser encontrado nas casas israelitas. Quem desobedecesse a esse mandamento deveria ser tirado da congregação de Israel. É interessante aqui a gente acompanha o estudo do Êxodo, que o Pablo faz, e ele dá toda uma explicação, né, o Êxodo é a reencarnação, né, Marlene? Não, não sei. Eu achei que você acompanhava também, eu sei que o Tony acompanha. Eu até preciso ver melhor. Ele trata o Êxodo como esse período que a gente ainda precisa reencarnar. Né? E aí é muito legal, assim, vai explicando, lá tem um estudo muito rico, muito grande, né? E aí essa questão dos pães ázimos é parte dessa simbologia. Aí faço eu as minhas elaborações aqui de quem não é doutor nisso, né? Mas, por exemplo, o Egito poderia significar esse momento primitivo da nossa evolução. E para a gente sair dele, a gente vai ter que passar por algumas dificuldades, algumas dores, desenvolver algumas musculaturas, né, que são necessárias, né? A musculatura moral, vamos dizer assim, a musculatura intelectual também. Pensar assim, a gente tem dificuldade para superar o nosso lado muito animalizado, muito material. E todo esse exercício de estudar o Evangelho e a doutrina nos inspira e a vida vai trazendo circunstâncias. Mas quando a gente conseguir sair dessa etapa, vamos dizer, a hora que a gente virar espírito purificado, dali para frente, o que tem para aprender é infinito, né? E a gente não tem como nem imaginar o que é que tem para se aprender depois disso, né?
Então, acho que todo esse símbolo do Egito, do caminho do deserto, da chegada à Terra da Promissão, simboliza essa trajetória até a gente conseguir alcançar a nossa redenção. Né? E o pão ázimo é para lembrar, né, que vai ter dificuldades mesmo, não tem jeito. Seja porque a gente tem que desenvolver habilidades, ou seja porque a gente plantou coisas não muito boas e tem que reparar. Né? É o 12, só para me situar. É o 12. Capítulo 12, né? 12. 1 a 5. Pequenininho. Interessante o Ramon falar sobre essa questão aí do Egito, né? Porque às vezes a gente fica pensando que aquele ser que está no caminho da evolução, ele só está buscando facilidade, né? E não é. Todo mundo sabe que quando você se destina a um projeto, ainda mais um projeto no bem, os obstáculos aparecem. E quando esse povo que conseguiu superar tudo isso, eles têm uma tradição de festejar muito isso, de marcar aquilo que aconteceu com muita dificuldade através de uma festa, de uma comemoração. Então, os judeus têm o quê? Tem essa festa dos pães ázimos, aí, que dura 7 dias. Tem as festas das tendas. Eles têm várias comemorações que marcam toda essa dificuldade na trajetória de transformação deles como povo. E não foi fácil, né? A gente vê a história deles, a gente vê que foi uma história de muita luta, de muita dor. Se a gente trazer para o nosso momento evolutivo, também é assim. E devemos nós também confraternizar com isso, né? Comemorar até às vezes. Nossa, consegui passar isso. Como que a gente pode fazer isso? Através da expansão do bem para o nosso próximo. Eu acho que a doutrina espírita vem colaborar com isso, né? Nós precisamos fazer essa confraternização através da divulgação, da propagação do amor. Foi o que o Cristo nos ensinou, né? Acho legal, a questão de lembrar, porque eu sempre volto nesse ponto quando vem esses símbolos, o símbolo para lembrar alguma coisa. Então, é comum a gente vence uma etapa, aí a gente esquece e erra de novo, não é? Então, tipo, passando por um exemplo, a pessoa esquece que já foi pobre, por exemplo, né? E aí a gente, às vezes, se empolga, assim, fica naquela euforia e esquece, né? Tudo bem, né? Se o aprendizado tivesse sido profundo o suficiente, não esqueceria. Incorporado. Mas a vigilância, como a gente ainda é frágil, então é como se fosse uma lembrança, né? Não sei se vai. Pessoal, sempre lembrando aí, quem quiser falar, é só abrir o microfone, ou só levantar a mãozinha. O Iris, a Jo, o Roque, a Angélica. O Roque, gente, até que enfim. Você viu só? Oi, Marlene, minha charmosa. Obrigada, não tem nada de Estou aqui pensando, né, que tudo isso acontecia justamente numa fase reflexiva para eles, né? Nesse período de ázimos aqui. E o que me chamou a atenção também nessa leitura foi que havia um objetivo de maltratá-los, né? De maltratar as pessoas ali, né? Que seguiam, né, o Cristo. E também eles uma perseguição, né? Era uma perseguição, mas é interessante que isso agradava alguém, né? Os judeus. Os próprios judeus que detinham o conhecimento. E eu acho que isso é tão atual, né? Porque essas perseguições, elas acontecem com todas as pessoas que estão na luta, né? Tentando fazer o bem, seguir o Cristo, em todas as esferas, né? A mais simples, até a mais não tem. Nossa, quer ver, senhora, o que aconteceu comigo essa semana sobre isso?
saiu porque eu só acompanho pelas redes sociais, eu não fico vendo televisão e tal. E aí tinha lá um post da CNN falando que o grupo não sei do que lá considera Putin réu e que ele deve ser preso por crime de guerra. Né? Aí eu li aquilo, aí começa a tratar, né? Assim, isso mesmo, esse cara tem que ser preso, que absurdo. Né? Mas, por outro lado, eu peguei e falei assim, gente, mas que palhaçada isso. O cara ordena os soldados invadirem, matarem as pessoas. Não precisa ser crime de guerra para saber que isso é crime. Ué, mas por que a gente fica tão preso às coisas, como é que fala? Condecorações, né? Convenções. É. Gente, são vidas. Não tem nada que justifica você falar para alguém tirar a vida do outro. Por mais certo que você esteja. Né? E aí você pega e fala, caramba, mas e o que eu senti? Tudo bem, foi legal que eu já fiz o diálogo ao contrário. Eu falei assim, bom, você não deveria estar sentindo isso. Ele é filho de Deus. Mas, por outro lado, eu também pensei, que convenções bestas, coisa mais esquisita, né? Crime de guerra. A guerra já é um crime. Né? Chovendo molhado. Chovendo molhado. E aí, só trazendo aí. Desculpa te interromper. Não, mas é isso. E, assim, é interessante, porque existe ainda uma contemplação, né? A gente, muitas vezes, vê que, por mais que você não compactue com o mal, né? Não queira compactuar com aquilo, mas, às vezes, a adesão acontece quando alguém está fazendo, né, por você aqui. Não é? Numa rede social, a gente vê muito isso. A gente por trás, né, da violência, então, aqui, eliminou o Tiago, irmão de João, com a espada, e ao ver que isso era agradável aos judeus, deu continuidade. Mas qual era a razão para aquilo, né? Por que agradava os sacerdotes? E assim, ele estava falando do Sinédrio, com certeza. Porque eles se sentiam violentados, é igual a instituição, o grupo se sente violentado pelo outro. E eu te digo uma coisa, só aproveitando esse exemplo que nós estamos falando. Eu tenho certeza que se eu conversar com alguém da Rússia que seja muito inteligente e acha que o Putin está certo, é capaz de ele conseguir me convencer. Entende? Eu entendo. Porque você sabe o que acontece? Porque a gente não está focado no que é necessário. Essencial, é. necessário, que é a vida. Porque a gente não tem lado certo, não tem lado errado, não tem. O errado é a vida, é a gente atentar contra a vida, não importa. O errado é o egoísmo, o errado é tudo. E aí, qualquer motivo de competição, de ameaça que esteja fazendo para o outro. Né? E você sabe que você está falando uma coisa tão interessante. Há uns anos atrás, eu vi um depoimento de eu acho que era uma ex-agente do ABCI, alguma coisa assim. E ela falava que uma coisa que mais marcou a trajetória dela é que quando você estava diante do inimigo, né? Quando, né, os oponentes, você era colocado ali contra aquele que era o seu inimigo para conversar, né, para fazer uma investigação, sei lá. Era impressionante a percepção de que os dois lados estavam certos naquilo que defendiam. Os dois lados faziam aquilo acreditando que aquilo era certo. Ele está certo. Não é certo, é isso. Acreditava que estava certo. Sabe assim? Na lógica da pessoa. Na lógica. Que é isso, né? É assim, se você está de frente com o teu, né, oponente, inimigo, sei lá, você, quem estiver assistindo aquilo, pode ficar, né, impressionado, assim. Então, porque falta o diálogo, né? E falta esse caminho de valorização, de respeito. Mas isso aqui não acontece mais dessa maneira, mas acontece de outra maneira. Acontece em rede social, que eu acho que é muito mais violento hoje, né? Porque ele valida esse comportamento, você está lá escondidinho, né? Pouca gente vai te achar, identificar lá nos milhares que estão lá curtindo. Você está validado pela... Como que eu vou dizer? Interessante o que aconteceu agora, não é? a propósito daquelas jovens lá, universitárias, né?
Eu ainda falei, gente, que ingenuidade. Estou até com Da idade? dela. Eu também acabei Das de meninas da universidade, que fala. que tinha uma amiga de 40 Então, Eu lembro. Aí, imagina, que criança. Foi infantil. Quando eu fiz a faculdade, eu tinha uma colega, ela era mãe de um menino que estudou comigo no ensino médio. E ninguém, a gente achava pelo contrário, todo mundo respeitava, porque ela sempre tinha mais sabedoria, lógico, era mais madura, né? Olha a mentalidade. E ainda põe na rede social. Ali, Coitada, mas eu estou morrendo de pena dela. eu também. Porque não tem noção. E a ponta ela saiu, né? Nós vamos ter que buscar outra Mas parte. veja como é interessante. Né? Foi para o outro extremo. Aí foi atirar pedra lá. Ao invés de tentar fazer um trabalho, né, de vamos né, trazer, resgatar, porque não tem informação ainda. É que, na realidade, foi assim, as pessoas se uniram, vamos ser contra elas. Grupos diversos, né? Eu vi Manifestações. jornal, não sei o quê, não sei o quê. E aí acabou dando um peso muito grande para elas, lógico, né? Que a gente fica com pena, porque elas são jovens, né? Compreender hoje em dia, como a gente tem muita facilidade para se expressar, o cuidado tem que ser triplicado. Você falar alguma coisa. Né? Tem que tomar cuidado. Desde cedo. Até aqui no nosso caso é gravada. É lógico. Eu falo para os dois, de forma de reunião, eu falo assim, zero. Não vai publicar, não. Mas, assim, é isso aí, a gente aprende assim, né? Verdade. As duras penas. Já pensou essas meninas? Nossa, tanto sofrimento. Né? A família lógico que inteira. elas vão... Elas são deve ter doente, né? Mas veja, assim, do ponto de vista delas, né? É um fenômeno que está acontecendo entre os jovens, né? Do mesmo jeito que eles estão trabalhando agora o etarismo e tal, a crítica aos idosos, também tem que ter esse olhar do jovem. O jovem está achando assim, que ele é um maioral, né? Que é o bonito e tal. Mas isso para eles também é tão pobre, porque vai durar pouco, né? Será que eles não estão pensando que vai durar pouco? Percebi rapidinho. Eu só fico pensando na hora que ela descobrir que não aposenta os 40. Não, mas isso Que decepção. Isso que eu acho que a mulher já tinha que aposentar. Ou ingenuidade. A pessoa primeiro conhecer as regras. O que o pessoal do virtual aí quer comentar sobre essa primeira etapa da nossa conversa aqui, tendo em vista que são pessoas aí, estudantes, ativos, todo mundo aí. Fique à vontade, se quiser fazer algum comentário. Viu, Jô? Angélica, Roque, Iris. Não, tá tudo em ordem. Vocês foram, assim, tocaram em assuntos bem pertinentes e estou com a banca. Sabe o que eu achei, assim, impactante? Como existiu uma inversão de valores. Está falando aqui que isso aconteceu dentro da festa dos pães asmos, dentro dos 7 dias, que tem relação a um momento que o povo judeu estava preso no Egito e a libertação deles aconteceu, então eles comemoram isso. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse prazo, eles estão matando um representante que veio reformular todo o conceito. Mas porque na concepção deles, matar esse povo estava ok. Mas eram os mesmos aqueles os próprios judeus, né? E durante... Você vê. Você sabe que vou no The Chosen, né? Você assistiu o episódio lá que eles levam Jesus para jogar ele no precipício? Você jogar ele, porque foi quando Jesus falou lá na sinagoga de Nazaré. Então, pela lei, se ele fez aquilo, ele cometeu lá uma blasfêmia, lá, ele falou em conta a interpretação dele. Porque ele estava se colocando como Messias. E eles não poderiam aceitar aquilo. Ele não é Messias, na opinião dele. E aí eles fizeram o cortejo e iam para jogar ele lá no precipício. E eles mostram as reações emocionais do sacerdote. Que era amigo dele. Que era amigo
Assim, que doutrinou ele. O pessoal ali convivia com ele. Eu achei aquilo incrível, porque assim, não dá para pensar que havia uma frieza. Entende? Não dá para pensar que era só assim, tá bom, agora eu visto a capa da frieza e vou lá jogar o cara que eu vi crescer desde bebezinho no precipício. É um negócio cheio de emoções, né? E foi legal eles interpretaram esse personagem gaguejando, tremendo. Você vê que ele não estava, né? E assim, eu não queria fazer aquilo, no fundo, né? Acabou por não fazer, porque Jesus deu um jeito lá, não era a hora dele desencarnar, né? Mas a gente não costuma observar com esse lado de quem estava lá naquela hora. Eu acho que, por exemplo, talvez os membros do Sinédrio, os mais inflamados, talvez fossem alguns psicopatas, que aí tem esse nível de frieza. Mas talvez tivessem muitos que não eram, né? E que tinham que viver aquele contraste de emoções, né? Eles não alcançavam o que Jesus falava, né? Não ribombava no coração deles, né? Eu acho que não alcançava, porque era tudo muito... Eles estavam muito presos às questões materiais mesmo. Então, o que ele falava era um nível de abstração que eles não conseguiam ter mesmo, né? Sem contar a expectativa deles, que era outra. Muito... O que ele está falando, né? Nossa, é um nível de abstração muito além do que eles conseguem. E a expectativa deles era outra. Porque quando o Nicodemos conversa com ele e mostra para ele que, na verdade, o objetivo dele não era o rei que ia trazer aquela força, mas sim que ia mudar os corações. Aí ele pergunta para o Cristo. Perspectiva material. Mas não é, a gente não está falando, então, não é de dominação, não, a gente está falando de mudança de coração. Então, quando ele fala essa passagem, que o Ramon citou aí, a expectativa deles não era aquela. Então, aquilo lá não ressoou de forma nenhuma no coração deles, por mais verdade que fosse, né? E chega ao ponto de jogar tudo isso para o lado para fazer algo que era apenas uma imposição da religião. E é o que acontece aqui, olha a loucura, para você ver, né? Um rei vai lá e vamos matar aí. Então, uma vez você vê que até hoje nós temos, a gente fica no sectarismo. A palavra é sectarismo, justamente. Você não alcança o espírito da religião. Né? E fica brigando. Aí uma religião por isso, outra por aquilo, outra por aquilo. E sendo que não é assim, né? Justamente. E você sabe que o livro há 2000 anos tem aquele momento que Jesus vai buscar, que o Públio vai buscar Jesus para curar a filha dele. Todo mundo já leu aqui, né? Não, então, se você tiver oportunidade, vale muito a pena, hein? Eu estou relendo agora. Aí, olha só, o Públio, a hora que ele chega num lugar, ele não encontra com Jesus fisicamente. Ele é colocado em êxtase, em desdobramento, aí Jesus vem conversar com ele. E ele fica ali nesse processo até umas 9 horas da noite. Ele apaga mesmo, tá? Mas aí eles narram assim, que o Públio, ele era membro do Senado Romano. E ele tinha mais poder que o Pôncio Pilatos, pra vocês terem uma ideia. Quando ele foi para Jerusalém, ele tinha uma ascendência política maior do que a do Pilatos, que foi quem ele era um senador, Cristo, tá? E aí, na hora que Jesus chega perto dele, ele ajoelha. Ele diz que forças inexplicáveis faz ele se ajoelhar. E aí começa a narrar tudo que ele sentia. Só ele fala, não é possível que isso não despertou nessa hora, porque tudo que Jesus falou para ele, sabe? Tudo. Jesus falou tanta coisa para ele, assim, incrível, de profundidade. E tem uma hora até que o irmão fala assim, e ele olhava para frente o Cristo como se ele estivesse procurando mais pessoas que precisassem ouvir o que ele estava dizendo. Porque ele não estava falando só para tudo. Deixa eu ver se eu vi nas entrevistas. Mas você olha,
ele falou tudo o que ele falou. Ele prostrou o cara de joelhos, ele levou o cara ao êxtase, ele curou a filha dele. Automaticamente. Curou a filha dele e ele saiu de lá falando: quem que é esse cara para falar desse jeito? O senador de Roma. E aí você pega. Jesus devia causar um medo. Não, mas eu digo no assim. sentido de o que ele está trazendo, né? Quem que é esse homem que veio trazer tudo isso? Ainda dá um pânico nesse povo. É o exemplo dessa coisa que você falou, Soraya, né? Assim, e aí acho que a grande busca nossa tem que ser para enxergar onde que estão essas durezas nossas aí. Porque no caso dele foi o orgulho, né? Ok, ele se curvou naquele momento, mas ele já tinha ido na calada da noite. Né? Ele já não queria que ninguém o visse. É o orgulho. Curou a filha, ok, muito bem, obrigada. Mas eu sou o senador. E eu não vou pegar esse meu título. Esse meu título eu não posso rasgar, como se ele fosse viver eternamente. Então, por isso que o Putin liga, porque o outro faz aquilo, que o outro faz aquilo. É pelo título, que é passageiro. Mas as pessoas sabem disso? Sabem. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero usufruir desse. Eu quero usufruir. Parece que empirra, né? Empirra. Vamos rir, né? Quando é uma coisa. Tanto que ele chega, ele relata para a esposa dele tudo que aconteceu, e a esposa dele faz uma expectativa ali. Agora deu certo, né? Porque ela saía na calada da noite também, para conhecer o Cristo. E ele muda o discurso. Não, mas você está proibida de visitar ele, a empregada também pode mandar embora. Acho que é assim, não é? Quer dizer, recebeu toda aquela dádiva e mas isso jogou ainda fora. acontece. Né? Muitas pessoas procuram o Cristo na igreja, no centro espírita, e a hora que conseguem... Vai embora, acabou. E esconde, né? Muito obrigada. Esconde que foi lá. Crucifica até. Não é? Até, eu vou citar exemplos, desculpa. Vocês viram que estão crucificando o Divaldo aí, nos comentários que ele fez aí? Algumas coisas eu... Assim, eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, não importa. A gente é a obra do cara, o que ele deixou para nós? A gente tem que ser grato ao resto da vida. Vamos aproveitar o que tem de bom, vamos orar por ele, mas a galera entra numa vibe, cara, impressionante. Mas vocês já perceberam que hoje em dia está na moda do relativismo. Tudo é relativo. Só que é relativo quando não é para mim, quando é para o outro. Agora, se coloca no lugar, se fosse você. Gente, a gente tem que levar em conta, o que o Ramon falou, né? Nossa Senhora. É o que nós conversamos semana passada, do Haroldo, a questão dele falou dos 40 anos, quer dizer... Eu falo para você que... Não é só aquilo, né? Tem que entender, eu penso assim, que nós somos falíveis, todos nós, né? E é o que você falou também. Fulano, eu não concordei com a frase dele, ok, mas segui a história dele. Não vamos achar uma biografia de um homem de mais de 90 anos, um histórico, né, maravilhoso, que a gente chega bem no céu. Eu posso não concordar com a fala dele, mas isso me dá direito de violentar uma vida. Uma vida. Para todo mundo. E aí, Roque? Você que tá quietinho aí fazendo a... Hoje a turma de casa tá muito quietinha. Não, mas tá legal aí, tá bom. Tá. Legal, né? Nedraquito. Eu vou aprendendo aqui, tô só ligando. Tá só assuntando. Trazendo para mim essas reflexões. Quando me dou bem, Deus é bom. Quando não me dou bem, falou, meu pai, por quê? Justamente. Esse livro aqui, você lembra que eu tinha falado dele? Aí eu comecei a ler, gente. É sobre os atos. É muito interessante, é muito bom, né? Mas lembra muito Paulo Estevam também. Ele cita muita passagem que você fala, mas já vi isso aqui no Paulo Estevam. Né? E então é interessante que a gente vê tudo isso, né? essa perseguição,
esse momento histórico, porque é um momento histórico, né, que eles estavam vivendo. É um momento histórico que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje nós estamos vivendo umas coisas, igual você falou, essas brigas, essas... Marlene, que esse mesmo radicalismo que fez os Estados Unidos fizeram. É um negócio perigoso, né? A gente se deixar levar por qualquer extremismo. Aí tem que orar mesmo e silenciar, né? É claro, eu faço assim, eu vejo algumas coisas, eu vendo muito, não. Aí, você lê uma manchete aqui, você já sabe o que é. Aí vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, assim, você vai ver todas. É a mesma coisa. Então, leu, ouviu, entendeu, teve uma opinião, fica quietinho, né? Pegar algumas coisas, você tem que ficar quietinho. Melhor coisa é fazer. E pronto, mas agora não, todo mundo tem que replicar, né? Replicar, E eu acho que brinca uma coisa, aí assim, fica ruim. e é importante a gente entender que eu acho que o que está faltando muito é a caridade, assim, para trazer a pessoa de volta, né? Ela precisa encontrar um caminho de volta. Quando você só taca pedra, você não abre uma porta para ela poder, tipo assim, gente, eu fico imaginando muitas situações que a pessoa precisa, onde ela vai achar um caminho? Porque o nosso interesse deveria ser trazê-la à consciência, à luz, né? Ó, vem de volta, né? Você caiu, errou, eu também faço isso, né? Um dia sou eu, outro dia o outro. Mas quando a gente faz essa perseguição, né? Quando isso acontece, é muito doído. E às vezes você mata ali toda a possibilidade, né? De você reverter realmente aquela situação, né? Porque se nós agíssemos como cristãos mesmo, o nosso interesse seria que ela voltasse. A gente não crucificar ninguém. Não é? Né? É isso. Então, tipo, aí, porque assim, alguém pode falar para você, mas você está achando que você está certo? Quem disse que você está certo? Né? Um exemplo. E aí a gente fica sem resposta, né? Porque a vida é assim mesmo, a gente vai mudando de ideia, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Mas se a gente está naquele pensamento assim, ó, bom, pode pensar do que você quiser, a sua escolha. Mas eu estou aqui. Te acolho aqui, né? E não acolho só pelas ideias, acolho pelo amor. Acolho pela caridade, pela amizade, pela fraternidade. Eu estava vendo, o cara fez um questionamento para o Haroldo, assim, que nos dias atuais ficou muito banalizado você falar de Jesus. Né? Então, muitas pessoas falam de Jesus, ele falou assim, eu estou aprendendo a falar de Jesus sem precisar falar o nome de Jesus, mas sim pelos exemplos, pelas consequências de tudo, o amor que ele nos deixou, que ele nos deixa. Isso não tem jeito da pessoa banalizar, porque toca o sentimento dela. Agora você fica doutrinando, né? Ó, você tem que vir para Jesus, você tem que ser um adepto. Não é assim. A estrada é outra, né? Assim, depois que a pessoa desperta, isso para mim é uma luz. Você tem razão. Né? Mas você quer ler algum pedaço? Aqui, uma parte que o subtítulo é Visita de também, é exatamente no capítulo 12, que é o que nós estamos estudando, né? Aí vai falar algumas coisas que me interessam, só quero ler esse pedacinho que eu escolhi ontem. Por isso a comunidade de Jerusalém não era mais a mesma, né? Começou já, o Saulo vai lá, perseguir os cristãos, encontra Jesus, o homem muda, vira casaca, né? Gente, a gente também tem que entender os outros. Porque o homem estava contra, crucificou Estevão, apedrejou Estevão. E agora ele vem defendendo, ele está louco. Então, se a gente for raciocinar assim, eles estavam certos. Assim, né? O cara estava louco mesmo. E estava louco de amor. De amor. Ah lá, Tiago, quase inteiramente voltado para as tradições judaicas, lembra que o Tiago era mais, né? Substituiu Pedro, criando logo novas práticas e subordinando o evangelho à lei de Moisés. Então, entre eles também teve essa encrenca. É o que tem. É muito radical a mudança, né, que ele introduziu.
Além do mais, nem mesmo convidaram os emissários de Antioquia para se hospedar na igreja, motivo pelo qual Barnabé se dirigiu com Saulo para a casa de sua irmã Maria, mãe de João Marcos, futuro evangelista, então adolescente. Então, a gente precisaria entender, né, assim, o olhar da civilização, né, que eles estavam, por que eles pensavam e raciocinavam daquela forma, né? Porque aí também fica mais fácil para a gente, né? Esse Tiago, Mariane, dessa passagem, ele não é o Tiago que tinha treta com Paulo, tá? Não sei se isso está claro para você. Esse é Tiago, irmão do João Evangelista, que desencarnou. Que desencarnou, aqui em cima fala. Esse aí está falando do Tiago Menor. E o maior menor, eu faço confusão também. Porque esse Tiago que morre aqui, ele é o irmão de João, ele é o irmão mais velho do apóstolo João. Que na época a mãe queria que os dois se Isso. Que é o filho do trovão lá, queria botar fogo no samaritano. Isso. Mas eu acho que é como toda... Mas existe um momento que está todo mundo unido, né? Quando começam... Quando começou toda a história, acho que todo mundo se uniu, estava todo mundo... E, de repente, a convivência, né, gente? Nada como a convivência. Aí começa, né? E eu acho que essas fragilidades que são inerentes, né, à nossa condição humana, acabam por, no momento em que isso está acontecendo, também está em teste, né? O cristianismo ali naquele momento está sendo testado ao máximo, né? O olhar de quem está... Então, você sair acreditando também e observando essas situações, ainda no momento de construção mesmo, né? Importante, foi a pedra fundamental ali, mas eu acho que as pessoas, realmente, existia uma expectativa, né? Os cristãos, eles estavam com os holofotes mesmo voltados para eles, né? Vamos ler uma... Quem morreu foi o Tiago. Vamos ler uma pequena biografia dele, Ramon, se você puder ler. E depois a gente quer tocar num tema legal, porque foi o primeiro apóstolo a ser morto. E a gente vai conversar sobre a desencarnação. Aí eu quero ouvir todo mundo sobre a desencarnação. Acho que é legal só a gente lembrar, por exemplo, que a mãe do João, do Tiago, tinha pedido para Jesus, lembra? Um sentasse à direita e outro à esquerda. Né? E aí ele falou assim, olha, eles ainda não estão preparados para tomar esse cálice. Mas vão tomar um dia. Então o Tiago aqui, o Tiagão, não é isso? Esse é o Tiagão. Tomou o cálice. Você não colocou no final, não? Eu coloquei algum lugar aqui. Já vou achar. Aí. Aqui. Tiago, filho de Zebedeu, o irmão do evangelista. Tá dando para ouvir bem, gente? Tá. O nome Tiago significa o mesmo que Jacó, que segundo uns quer dizer Deus proteja, segundo outros, suplantador. No Novo Testamento figuram pelo menos 4 Tiagos. Um dos que se chamava Tiago era denominado Tiago o Maior, para diferenciar de Tiago o Menor. Era filho de Zebedeu e Salomé, portanto, irmão de João, o evangelista. Nasceu em Betsaida, da Galileia, e tal como seu irmão, era pescador. Há os que descrevem como um jovem individualista e ambicioso. No entanto, ao contato com Jesus, transformou sua ambição em poder aliviar a dor das pessoas e ajudá-las a encontrar a mais excelente fonte de amor, a boa mão. Transformou-se num homem robusto, bem diferente do jovem frágil e inseguro dos tempos, em que largou os barcos de seu pai para seguir o mestre de Nazaré. Quando se menciona o seu nome, nos evangelhos, está ligado aos nomes de João e Pedro, quase sempre precedente ao de João, o que nos leva a concluir que ele era o irmão mais velho de João. Em algumas anotações evangélicas, ocorre a inversão dos nomes, vindo João primeiro, em Atos 1:13, que se deve possivelmente ao grande prestígio de João,
como discípulo amado de Jesus. Sendo parte dos 3 sempre chamados por Jesus para acompanhá-lo, o vemos presente na transfiguração, na cura da sogra de Pedro, na cura da filha de Jairo, na agonia de Jesus no Getsemane. Alguns episódios envolvendo Tiago merecem relevância. Conforme Marcos 10, de 35 a 45, ele e João foram pedir a Jesus que lhes fosse permitido sentarem-se um à direita e outro à esquerda, quando Jesus estivesse em sua glória, fato que gerou indignação entre os outros 10 apóstolos. Mateus 20 a 28 se refere a 29. como tendo sido sua mãe que realizou tal pedido a Jesus. De toda forma, a resposta de Jesus serviu de grande lição. Depois de lhes ter falado do conteúdo amargo do cálice, do testemunho que lhes competia sofrer, e ele lhes disse que verdadeiramente os sorveriam, reuniu os 12 e lhes disse que aquele que desejasse ser maior entre eles fosse o servidor de todos. E mostrando a sua humildade, ressaltou ainda que somente o Pai competia conceder esse ou aquele privilégio. Em outro momento, atravessava Jesus com seus discípulos a terra de Samaria para ir a Jerusalém. Era sua última viagem para a capital. Estava-lhe ainda 6 meses de vida. Desde esse outono até a próxima primavera, o campo da sua atividade seria em Jerusalém e arredores. Narra Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 55, que ele despachou mensageiros adiante de si e chegaram numa povoação dos samaritanos para lhe preparar pousada. No entanto, como nada mais desagradasse os samaritanos do que verem israelitas se encaminharem para Jerusalém, à época das festividades religiosas, não o desejaram receber. Então Tiago, seu irmão João, perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu para os devorar? Era o espírito de impetuosidade que falava naquelas bocas ainda jovens. Jesus os acalma, pensar que fala das jovens, né? Os acalma enfatizando que não vieram para perder as almas, mas sim para as arrebanhar ao seu reinado. Foi nessa ocasião que ambos, Tiago e João, receberam do mestre Nazaré o apelido significativo de filhos do trovão. Após a crucificação de Jesus, há referências de que Tiago, na Galileia, está em João, capítulo 21, de 1 a 14, como partícipe da pesca milagrosa, no lago do Tiberíades, depois em Jerusalém. O fim de sua vida terrena tem episódios surpreendentes. Quando chegou a Jerusalém com a primitiva franqueza dos anúncios do novo rei, inadaptado ao convencionalismo farisaico, levaram muito longe o sentido de suas exortações profundas. Repetiram-se os acontecimentos que assinalaram a morte do primeiro mártir Estevão. Os judeus se exasperaram. Sua atitude sincera e simples foi levada a ponto de rebeldia. Denunciado, ele foi preso, levado a boca dos réus e revogado no penitenciário. Era o governo de Herodes Agripa, sucessor de Herodes Antipas. Amigo do imperador Calígula, foi favorecido por ele com o título de rei de 2 tetrarquias do norte da Palestina, também a Galileia e a Pérea. O denunciante, diante da atitude serena do mártir, arrependeu-se de tal forma que, enquanto conduziu Tiago para a execução, se declarou também cristão, sendo condenado a morrer por ele. Durante o trajeto, pediu a Tiago que o perdoasse. Tiago se voltou para ele, com um gesto sublime, beijou-o, chamando-o de irmão e desejando paz. Tiago foi decapitado, tornando-se o primeiro apóstolo de Jesus a morrer, na defesa de sua causa. Segundo o historiador Daniel Ross, seria o ano 41 da era cristã. Bom. Legal, né? Muito. Trouxe um resuminho aí de como foi a vida dele, né? Qual o papel dele no apostolado. E essa última passagem dele aí é incrível, né? Porque o denunciante,
quando estava levando ele para decapitação, cai em si. Aquelas sectarismo, Marlene, cai por si, ele reconhece todo o amor, né, do Cristo, e ele pede perdão, e o Tiago dá um beijo nele e perdoa ele, né? É muito bonito. Então a gente percebe que na trajetória dos apóstolos, vamos perceber isso aí mais para frente, mas a gente já estudou muito sobre isso, eles vão até o fim, né? Sorver esse cálice aí, né? Que ele falava lá atrás, depois de muito sofrimento, obstáculos. E eu queria pegar um gancho. Quer falar? Não, vou puxar. Eu e o Ramon comentamos muito interessante o papel da desencarnação, que muitas vezes a gente faz, nós espíritos, fazemos uma reflexão um pouco maior, né, desse momento. Mesmo porque a gente sabe o que é estar no plano material e o que é estar no plano espiritual. Mas muitas vezes até mesmo nós fazemos essas reflexões nesses momentos, assim, né, que a gente vê uma pessoa importante que morreu, alguém da nossa família. E qual a nossa reflexão, né, sobre isso? Diante dessa leitura, de alguém que batalhou tanto pelo amor e passa para o outro lado, né? E eu queria ver com vocês, o que vocês fazem? O que vocês pensam, né, Ramon, sobre esse momento da desencarnação? Qual é o nosso papel aqui? O que a gente tem que buscar para desencarnar bem? Gente, nossa, eu comigo esse. Todo mundo, cada um consigo mesmo. É engraçado que eu não sei se foi ontem, foi assim, engraçado, né? A gente está aqui. Lá que eu propósito de algum comentário que eu queria feito sobre ilusão, né? As pessoas sabem que tem muita ilusão, né? O mundo material nos convida a muita ilusão. É engraçado, né? Nós estamos aqui, tem alguns interesses, algumas coisas, aí chega lá, a vida é completamente diferente, né? E Deus sabe mesmo, né? O que será? Embora a gente já tenha estado lá, talvez muito lá, que eu falo no plano espiritual, do que aqui no plano terreno, e o esquecimento, felizmente, apaga tudo, né? A gente fica assim com essa incógnita, né? Não sabe o que vai fazer, o que fica, se fica vagando. A gente sabe que sim, tem hospital, tem escola, tem trabalho, enfim. Mas eu penso muito assim, a hora que eu me perceber assim, encarnada, eu quero falar, fala aí o que tem que eu fazer, eu quero fazer alguma coisa. Aí, outro dia, alguém falou também, eu quero vir para minha família. Eu falei, eu não. Porque com a minha família aqui, eu estive enquanto eu estou aqui. Não é? É claro que a gente vai estar ligado pelos nossos afetos e, oportunamente, se puder ajudar, eu não quero ficar querendo voltar para saber o que está acontecendo, né? Agora, é igual quando você vai numa viagem, você pode passar um zap, você faz um telefonema, mas você não vai viver o que o outro está vivendo aqui, e nem ele vai ver o que você está vivendo na sua viagem, né? Mas isso é teoria, né? Amigo, isso é teoria. Porque o Tiago parece que estava pronto, né? E nós estamos prontos, né? A gente tem que se aprontar todos os dias. A balinha tem que todo dia. E tem imagina o sofrimento do João, né, gente? Uhum. Imagina como que ele não deve ter amortecido no coração jovem ainda dele, sabe? Essa experiência, né? Tinha perdido Jesus, perdido assim, né? Despedido de Jesus. Pois vai. Agora vai o irmão. Aí Pedro vai para a cadeia. Muita coisa. Ele devia ser jovem, assim, tinha 16. Ele era jovem. Aqui ele devia ter uns 25. É por aí que a gente já Gente, fez é as interessante contas, a hora que vocês falam as idades, né? Eu, quando penso neles, eu penso em pessoas mais maduras, mas na verdade não eram, né? Eram O jovens. próprio Jesus tinha 30. Eram jovens. Pedro era mais velho. Eu penso assim, né? A gente trabalha com isso, né? Com a com o desencarne, com o reencarne, 24 horas, né?
Mas não vive isso também, né? A gente vive as coisas da terra aqui, e que é um convite à ilusão. Se você aborrece, se você quer comprar alguma coisa e não tem grana, a realidade é essa, né? Nós nos incomodamos quando você vê que o outro não tem, mas você faz tão pouco pelo outro. E vai por aí afora, né? Mas tem que pensar no desencarne todo dia. Mas a gente pensa assim, Mas não nós como falamos nostalgia e algo fúnebre. Bom, chegando minha vez, eu falo isso, a minha vez está mais perto de vocês. Eu torço para isso que eu estou torcendo, de coração, né? E você, Soraya, o que você pensa? Eu acho, especialmente essa semana, assim, estou numa semana reflexiva. Eu tenho refletido, assim, se eu percebo todas as oportunidades que eu tenho para trabalhar aquilo que eu preciso. A sensação que eu tenho é que eu tô aqui para... Eu tenho assim, essa sensação de estar numa escola. Essa é uma sensação que eu tenho, a escola da vida. E que algumas situações se repetem com tanta frequência ultimamente que eu falo assim, meu Deus, hoje até no meu evangelho, assim, que eu pedi, né, no meu evangelho a oportunidade de eu enxergar essas... que Deus me ilumine, assim, para eu enxergar essas oportunidades, para eu poder fazer o que eu tenho que fazer, assim, de evoluir como pessoa. Então, eu acho que minha preocupação é com essa constância em tentar fazer desses momentos, passinho por passinho, essa constância, para que o meu desencarne, ele seja uma continuidade disso, e não eu não ter a sensação de um processo interrompido. Eu acho que essa é a minha maior preocupação não, acho que é um objetivo, na verdade, não, de eu tornar a minha vida algo que seja esse processo, assim, de continuidade, que eu não tenha uma sensação de interrupção, de me apegar a nada. Né? Então, assim, no meu trabalho, em tudo que eu faço, eu procuro também pensar. Eu acho que uma vez eu falei para alguém, eu falei, eu não tenho muito essa ideia de, tipo, vou guardar tudo para mim. Eu procuro ter generosidade com o que eu sei também, né? Compartilho com todos. Porque eu não quero também as coisas que eu atrapalho, né? A gente vai embora e deixa um monte de problema. E achando que é o máximo isso. E eu não acho, eu acho que a gente tem que realmente ter a sensação de que tudo tem que estar pronto para o seu desencarne. Você tem que ir, as pessoas têm que se acomodar e está tudo bem, e você tem que continuar. Eu acho que é essa sensação. Eu não sei se eu consigo isso, mas é uma tentativa, né? De perceber essas oportunidades. Eu acho que o grande segredo é essa constância, assim. Não alcancei ainda, tá? É só, assim, uma busca mesmo, por essa constância e essa serenidade, assim, em relação a tudo. Acho que é isso. Depois vou deixar nós dois para o final. Pessoal, e vocês? Quando chegar a 100 aí, como é que vocês pensam? Eu também quiser passar na frente. Pior que ninguém quer trocar assim. Que vocês... Porque, assim, eu tenho uma experiência de alguém conhecido que ouviu uma psicografia, que era espírita, que fala que quando desencarnou, se viu numa tremenda perturbação. Porque ficou ligado à família, às coisas que eram materiais ali, e claro, depois chegaram, pequeno curto tempo, chegaram os familiares, né, e foi adequando tudo. Mas e no caso de vocês? Vamos começar aí pela Jo, pode ser, Jo? O assunto hoje está macabro, hein? Então, acho que todo mundo anda reflexivo, hein, pelo jeito. Então, assim, a gente tem visto algumas doenças, né, acometerem pessoas, assim, até às vezes doenças que antes atingiam pessoas, assim, meia idade para frente, né, que às vezes... Então, assim, a gente tem perdido várias pessoas conhecidas, tem ficado sabendo, então eu tenho refletido também sobre isso, né, de que
cada vez mais a gente tem que se conscientizar de que a gente não sabe os próximos momentos, né? Qual que é nosso prazo aqui, e que realmente a gente tem que aproveitar cada oportunidade, né? Para ver, assim, essas mudanças, igual a Soraya falou, né? Para aproveitar cada momento, né? Cada oportunidade e manter uma constância, né? A gente não se iludir, né? Pelas coisas materiais e assim, para mim está sendo uma lição, porque eu tenho vivido momentos muito assim de ansiedade, de aquelas coisas que a gente quer que aconteça logo e às vezes não depende, né, sabe? Então, assim, é um grande aprendizado. Então, hoje, também, assim, pela palavra de vocês, também me ajudou bastante com isso, e eu acho que é isso mesmo, gente, assim, a gente não sabe o amanhã, né? E temos que curtir e agradecer por cada momento, cada oportunidade, não desperdiçar e estar sempre pronto mesmo. Aquele vídeo Obrigada. de hoje, eu falo muito sobre isso, né, que você mandou no passado, sobre o viver o agora, né, porque às vezes a gente fica projetando tudo para o futuro, é claro, tem umas coisas que não tem jeito. E você não vive, quando eu me aposentar, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um apartamento, aí de repente morre amanhã, e aí como é que fica, né? Ficou tudo para depois. Só temos o presente mesmo, né? Então é interessante aquela reflexão que você fez, que vem conectar aqui com o nosso assunto da desencarnação. Se tiver os vídeos que ele pode mandar. Viu? Tá certo, pessoal. Obrigada. Obrigado. Iris, e você, quando tocar a senha, como é que vai fazer? Então, esse assunto, eu já conversei com vários espíritas, e eu gosto de conversar isso com espíritas, sabe? Porque que as pessoas têm umas opiniões diferentes da minha. E é bom você ver pessoas que têm opiniões diferentes. Porque tem pessoas que na minha opinião, eu acho que a gente vai ter problemas maior do que quem não é espírita, sabe? Mas problemas diferentes, né? Porque eu acho que o espírita, na atualidade, todos nós, na hora que a gente desencarnar, a gente vai saber que desencarnou. A gente não vai ficar naquela história de não saber, de não aceitar, a gente vai. Aí uma pessoa falou, então você acha que você não vai ter problema? Vou ter problema, eu acho que todos nós vamos ter mais problema, assim, porque de verdade eu acho que nós espíritas somos que mais excedemos de oportunidade, né? De instrução e de tudo. E foi o próprio Cristo que falou que para aquele muito desse, muito seria cobrado. Então a gente está tendo muito. E como a gente está tendo muito, eu acho que as nossas cobranças vão ser violentas. Pelo menos da minha parte, eu tenho certeza que a hora que eu chegar de lá, o que mais vai me complicar, assim, o tanto de coisa que era para ter feito, eu não fiz, as oportunidades que eu joguei fora. Então isso aí vai ser muito cobrado. Mas eu acho que saber que desencarnou, a gente vai saber sim, sabe? Eu acho que... E eu, da minha parte, por exemplo, eu não sou uma pessoa apegado com as coisas. Então, de vez em quando eu comento com a minha mulher esse tipo de coisa. Ela fala, chegar lá você vai ser diferente. Eu falei, eu acho que não, acho que eu não vou mudar a personalidade. Se eu já não sou apegado aqui, com apego eu não vou sofrer de lá. Eu vou sofrer muito mais pelas coisas que eu não fiz, pelas cobranças, do que propriamente por outras coisas. Né? Eu não sei a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito? Falei muita bobagem? O que vocês pensam a respeito disso? Acha, Iris? Você sempre fala tão bem. Falou certinho. É isso mesmo. Você resumiu bem. Isso mesmo, temos bastante conhecimento, né? Você vê que todo mundo conversa, né, sobre isso. Ainda mais nós espíritas, né? Vamos ver a Angélica aqui que fala sobre isso, então. É jovem, né? Demorou. A minha visão de desencarne é como se, assim, se eu desencarnasse e passasse um telão, eu não sei, eu tenho isso na minha cabeça, de alguns momentos da minha vida. E aí, naquele momento, eu ia ver meus erros, os meus acertos. Então, aqui em vida, eu procuro
não ficar cometendo muitos deslizes, mas a gente está suscetível a cometer deslizes o tempo inteiro, né? Então, eu procuro a minha evolução, eu agarro as oportunidades, nem sempre, mas eu procuro, sabe, ir atrás desses meus objetivos, aparecer uma oportunidade, eu penso, mas eu já quero agarrar mesmo, porque eu penso que a vida a gente tem que viver. Quando aconteceu a pandemia, eu falo que a pandemia foi o pior momento da minha vida, porque eu sou uma pessoa muito agitada, e eu não percebi, eu não me dei conta que naquele momento era um momento para eu me acalmar, para eu refletir, para eu poder pensar sobre todas as coisas que eu faço, que às vezes a gente faz algumas coisas e não pensa, são impensáveis, vai mais pela emoção, né? E hoje eu já penso o contrário, eu já penso assim, ó, falhei, tá falhado e não se falha mais nisso, e a gente vai seguindo a vida. E eu penso que o nosso desencarne é isso, que se a gente falhou na vida passada, o correto é a gente não falhar mais naquilo que a gente fez, que a gente evolua assim, quantas vidas for preciso para a gente poder evoluir, né? Quantas vidas a gente tiver que passar. E seria isso mesmo, a questão do desencarne para mim. Legal. É isso mesmo, tem que aproveitar cada momento, né? Se a gente tiver essa visão, eu acho que tudo foi bem mais fácil. Isso, viver o agora. Mas não de uma maneira insana, né? Viver o agora, mas racional, vamos dizer assim. Legal, Angélica. Roque, e você? Hernani e galera, essa pergunta, né, ultimamente a gente tem feito muito, né? Igual a Marlene falou que a gente está uma constante desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. A gente já quantas vezes viveu o mundo espiritual, né? Mas é interessante porque eu estando aqui, a gente sabe que a oportunidade é agora, né? Em vida. Eu abri só um parênteses e colocar um exemplo. A gente está com um parente, amigo, pessoa lindíssima, gente, maravilhosa. Ela está em estado terminal já, está em casa, né? Os médicos até falou, aproveita, ele fica em casa, porque não tem o que ser feito, né? Então já está no estado terminal. E foi uma pessoa linda, maravilhosa, não era espírita. A pessoa, gente, comentando com meu irmão, minha mãe, ele falou que todo final de semana, todos os dias, as pessoas amigas vão lá visitá-lo. Porque ele era uma pessoa muito querida pelo muito que fez, né? Aí até tem um irmão que falou, você tem que ir lá visitar ele. Eu falei, realmente, tenho mesmo que fazer uma visita a eles e tal. Mas aí eu me ligo a isso. O que ele fez em vida, né? E é o que a gente faz. O que eu faço em vida para que eu possa, lá no mundo espiritual, eu não tenha muito consequência, né, daquilo que eu deixei de fazer aqui, né? Então, isso eu tenho refletido, né, muito ultimamente, em vida. Não você ter medo, né, da passagem, né, da transformação, da mudança, né, do mundo material para o mundo espiritual, mas as oportunidades que você tem aqui em vida, né? Aí já foi falado por todas as oportunidades de instrução que nós temos, né? O convívio, os exemplos, né, que a gente tem. Acho que é agarrar em si, né, para que a gente não tenha esse sofrimento e dar trabalho para os espíritos, né, que estejam nos auxiliando, né, depois. Bem lembrado. Bem lembrado, viu, Roque? Porque eu acredito que a gente deve dar um trabalhão para eles, viu? Já basta o trabalho que dá aqui, né? Vai dar lá do outro lado, né? Chega lá dando birra, né, Roque? Legal, Roque. E aí, Ramonzito? Cara, eu vou ler o texto. Já engata no seu... Pessoal, só um comentário, assim, outro dia eu tive um amigo que ele esteve na Espanha, em Compostela.
segundo ele, né, na visita que ele esteve, diz que os restos mortais, não sei, viu, é de Tiago, está lá na igreja de Compostela. Legal, legal essa informação. Vamos até confirmar aqui, talvez não sei. Legal, então eu vou ler um texto. Tiago de Compostela. São Tiago de Compostela. Isso, eu vou ler aqui um texto que está no Voz do Grande Além, que é um depoimento do Sampaio, né, Santiago Sampaio. Aí tem uma falazinha do Arnaldo Rocha aqui, que fala assim, ó, não obstante residir no Rio de Janeiro, onde fazia parte do antigo grupo Regeneração, Antônio Sampaio Júnior era membro efetivo do grupo Meibem, desde a hora da fundação. Por 2 ou 3 vezes anualmente, vinha a Pedro Leopoldo, reconfortando-nos com o seu apoio e com a sua presença. Era ele a personificação da fé viva, da generosidade, do bom humor, infundia-nos coragem nas horas mais difíceis e esperança nos obstáculos mais duros. Desencarnado subitamente em outubro de 1955, deixou-nos as melhores recordações. Foi nosso abnegado e inesquecível Sampaio, o amigo que compareceu no horário destinado à instrução em nossa casa, na fase terminal da reunião, na noite de 22 de março de 1956, transmitindo-nos a confortadora mensagem que passamos a transcrever. Então, a gente vê um exemplo aí que o Theo Roque falou do amigo, parece que é bem análogo aqui. Aí ele diz assim, meus amigos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o Sampaio, de volta ao nosso grupo. Dou de imediato o meu cartão de visita para que o pensamento de vocês me ajude a falar com segurança. Reconheço-me ainda como um pássaro vacilante a arrastar-se fora do ninho, movimentando-me qual convalescente em recuperação depois de moléstia longa. Mesmo assim, venho agradecer-lhes as preces com que me ajudam. Recebam todos o meu reconhecimento por essa dádiva de carinho, porque assim como para apreciar verdadeiramente um remédio é preciso haver sofrido uma enfermidade grave, para reconhecer de fato o valor de uma oração, é necessário haver deixado o corpo da terra. Por outro lado, nossos benfeitores permitiram amavelmente que eu lhes falasse, por haver prometido a mim mesmo trazer-lhes alguma notícia depois da grande passagem. Você podia voltar, Marlene, se você for primeiro que a gente podia fazer essa sua coisa. Ai, verdade. Vocês oram para mim que eu Nós vamos orar bastante. Para nós devolver tudo que você reza para a gente, nós vamos ter que rezar o resto da vida. Essa fila, consegui a ordem. Tá bom. não, mas tomara que você fica. Eu quero ser. Retomando a leitura. Estudado será dizer que me lembrei dos irmãos de ideal na última hora. Não houve tempo, contudo, para qualquer recomendação. A morte arrebatou-me a vestimenta de carne, assim como a faísca elétrica derruba a árvore distraída. Quanto a dizer-lhes, porém, com franqueza, o que me sucedeu, devo afirmar-lhes que, por enquanto, me sinto tão ignorante do fenômeno da morte, assim como quando estava junto de vocês. Desconhecia totalmente o processo de meu nascimento na esfera física. Creio mesmo que, em minhas atuais condições, guardar a lembrança de que sou Sampaio já é demais. Posso, em razão disso, apenas notificar-lhes que acordei em um leito muito limpo, acreditando em casa. O corpo não se modificava. Em minha imaginação, retomava a luta cotidiana em manhã vulgar. Mas quando vi minha mãe ao pé de mim, e quando seus olhos me falaram sem palavras, meus amigos, o meu deslumbramento deve ter sido igual ao do prisioneiro que se vê repentinamente transferido de um cárcere de trevas para a libertação em plena luz. Graças a Deus, entendi tudo. Abracei mãe Antoninha com as lágrimas felizes de uma criança que retorna ao colo materno.
Rebentava em mim, naquela hora, uma saudade penosamente sofrida, com muito choro represado no coração. Que palavras da terra descreveriam meu júbilo? Ainda nos braços de minha mãe, compreendi que o espiritismo no caminho humano é assim como a alfabetização de nossa alma para a vida eterna, pois não precisei de argumento algum para qualquer explicação em mim mesmo. É o que o Willis falou, né? Entretanto, cessada que foi aquela primeira explosão de alegria, recordei o sampaio carnal, vigorosa dor que doeu no peito. Minhas velhas contas com a angina pareciam voltar. A dispneia saltou-me de improviso, mas nova expressão de ventura aguardava no sentimento. Nosso doutor Bezerra veio ter comigo e pude beijar-lhe as mãos. Sabem lá o que seja isso? Não. Fazendo ninguém. Não. Bastou que sua destra carinhosa me visitasse a fronte para que o velho trapo de carne fosse esquecido. Desde esse instante, vi-me à maneira do colegial satisfeito em nova escola. Mãe Antoninha informou-me de que o hospital educandado me havia admitido. Meu tratamento restaurador obedeceu aos passes magnéticos e à linfoterapia. Linfoterapia é a terapia com água, tá? Palavra nova em minha boca. Termas enormes recolhem os enfermos, cada qual segundo as suas necessidades. Por minha vez, de cada mergulho na água benfazeja e curativa, regressava sempre melhor, até que minhas forças se refizeram de tudo. Regularmente recuperado, pude voltar, em companhia de nossos benfeitores, às minhas casas inesquecíveis de trabalho e de fé, o Regeneração e o Meio-Meio, Santos Espíritas, né? Graças a Jesus, tenho escutado o Evangelho com outros ouvidos e aprendi da nossa doutrina com novo entendimento. Legal, né? Novo entendimento. É. Quer dizer que a gente ainda está meio cego, né? Tenho agora livros e livros ao meu dispor. Muitos companheiros são trazidos ao nosso hospital em terrível situação. Não se alfabetizaram para o continuismo da existência e sofrem muito, requisitando o concurso de magnetizadores que lhes extraem as recordações, quais médicos arrancando tumores internos de vísceras doentes. Essas recordações projetam-se fora deles para que o compreendam e se aquietem. Mas, por felicidade deste criado de vocês, venho tomando contato com a memorização, muito vagarosamente. É imprescindível muita precaução para que o nosso espírito, despojado da matéria densa, não penetre de surpresa nos domínios do passado, habitualmente repleto de reminiscências menos dignas, que podem perturbar muitíssimo os nossos atuais desejos. Via de regra no mundo, sentimos-nos sequiosos pelo conhecimento do pretérito. Aqui, suplicamos para que esse conhecimento seja adiado, reconhecendo que, na maioria dos casos, ele nos alcança qual ventania tumultuosa, abalando os alicerces ainda frágeis das boas ideias que conseguimos assimilar. Não vale a pena. Por esse motivo, sou agora um aprendiz de mim mesmo, agindo com muita cautela para não estorvar a proteção que estou recebendo. O Roque falou isso. Tudo aqui é como aí. Hoje percebo melhor o sentido da pequena mensagem que recebemos juntos. Tudo aqui é como aí, mas aí não é como aqui. Tudo aqui é como aí, mas aí não é como aqui. Nossas vestes, utilidades e alimentos, no plano de recém-desencarnados que me encontro, embora mais sutis, são aproximadamente análogos aos da Terra. Tenho perguntado a muitos amigos com quem posso trocar ideias quanto à formação das coisas que servem à nossa nova moradia. Todos abordam o assunto de maneira superficial, como acontece no mundo, onde um químico discorre sobre a água, um botânico expõe teorias quanto à natureza das plantas, ou um médico leciona sobre o corpo humano.
Mas, no fundo, o químico estuda o hidrogênio e o oxigênio sem conhecermos a origem. O botânico fala da planta, incapaz de penetrar no segredo. E o médico avança desassombrado em torno da constituição do corpo humano, ocultando, com terminologia complicada, o enigma da simples gota de sangue. Aqui também, na faixa de luta em que me encontro, apenas sabemos que a matéria se encontra em novo estado, dinamizada especificamente para nossos olhos, para nossos ouvidos e para as nossas necessidades, como na Terra surge graduada para as exigências e problemas da escola do mundo. Não me alongarei, porém, neste assunto. Somente aspiro a algum contato com vocês para dizer-lhes que o velho amigo está reconhecido e satisfeito. Desfruto hoje a alegria do paralítico, que recobrou os movimentos, do cego que tornou a claridade, da criança embrutecida que alcançou o princípio da própria educação. Sinto-me outro, contudo devo afirmar-lhes que a desencarnação exige grande preparo a fim de que seja uma viagem tranquila. Tudo aqui sobrevive. Os hábitos, os desejos, as inclinações, as boas ideias e os pensamentos indignos reaparecem conosco, além de tudo, tanto quanto as qualidades nobres ou deprimentes ressurgem, acordadas em nós, da experiência física, depois do repouso noturno cada um. 2 flagelos ainda agora me atormentam: o costume de fumar e a conversação sem proveito. Conversação sem proveito. Tenho sido carinhosamente auxiliado para que me liberte de semelhantes iniciações. Com respeito ao fumo, o verdadeiro prejudicado sou eu próprio. No entanto, a palavra inútil impõe o remorso do tempo perdido pela desatenção. Apesar de tudo, estou renovado e otimista, esperando continuar estudando o Evangelho, para que eu possa transferir-me do hospital educandário em que ainda me vejo para o trabalho ativo, porquanto, aprendendo a viver em regime de utilidade para os outros, estarei cooperando em favor de mim mesmo. Que Jesus seja louvado, Antônio Sampaio Júnior. Nossa. É longo, mas acho que... Nossa, super valeu a pena. Super valeu a pena. Acho que foi um resumo de tudo que a gente falou, né? É interessante que ele fala aí de alimentação, e muitas pessoas espíricas estão falando. Questionam, né, André Luiz? Aí. Isso vai depender também do... Depender da sua evolução, da colônia que você está, sua necessidade. Eu sei que quando eu chegar lá, eu quero... Como é que chama a terapia da água? É linfoterapia. Linfoterapia. Chegar lá, eu quero linfoterapia. Eu li lá na reunião, dia 19 do 3. Tem que chegar no hospital, né? Se a gente não chegar no hospital, não tem jeito. Pessoal, que pena que nós chegamos no nosso horário. Você vê que o tema aí da desencarnação, começando pelo Tiago, né? Tem muitas nuances. Mas eu acho que o detalhe principal é que a doutrina espírita nos ensina que nós somos a nossa melhor versão. Nós somos hoje melhores do que ontem, partindo do princípio que a gente evolui. Então, se hoje eu estou nessa versão, eu sou melhor do que as outras. Então, o momento é agora. Minha melhor encarnação, minha melhor oportunidade é agora. Somos no além, né? A mesma coisa que somos aqui no aquém. Ficou bem claro aí na leitura do Ramon. Então, não adianta a gente ficar com esperanças de que tudo vai mudar. A nossa mudança tem que ser agora, nesse momento. Em cada ato que a gente vai fazer. O exemplo do rapaz aí, do Santiago, né, do cigarro e da conversa, às vezes, muito, como fala, inútil, da conversa inútil, né, é uma... Fumar já não fuma, mas essa aí eu acho que todo mundo... Então. Nossa, eu fiquei só pensando aqui. Vale uma reflexão muito grande para a gente. É difícil chamar maledicência. Conversa sem proveito. Então, eu acho que muito interessante essa nossa reunião, né? Essa
essa reflexão que a gente fez agora, principalmente no final da desencarnação. Nossa semana tem muito para ser pensada aí. Tem uma, doutor Nabelli me falava, um agrupamento religioso, antigamente, não sei se era de frades, aí sempre o diretor, vamos dizer assim, que também era um religioso, ele acordava os irmãos, devia ser bem servir, né? Tira na porta, assim, falava assim, pensai na morte. Primeira vez que eu vi isso, foi macabro, né? Depois eu fui entendendo. Se você pensa na morte, você vive diferente. Situação diferente. Você vive diferente. Pensar na morte. Ele acordava o pessoal assim. Quero pensar mais na morte. Pessoal, então eu vou pedir para o Iris fazer a prece de encerramento para nós, pode ser, Iris? Pode sim. E, rapaz, hoje eu quase que eu pedi para fazer essa prece. Interessante. Bacana. E vocês vão saber por quê. Hoje é um dia, para mim, interessante, porque hoje, dia 19, faz exatamente 23 anos que partiu para o Papo Espiritual a minha avó. E minha avó materna, era a única pessoa da minha família aí, dos mais diretos, que era espírita. Os outros tudo católico e ela que me entusiasmou a religião. Quando eu me tornei espírita, ela se sentiu muito feliz. Então, eu pensei lá naquela reunião inteira. E como você pediu agora, eu vou lembrar dela nesse momento. O nome dela é Osília. Ela é espírita, ela é de Ibiraci, sabe? Mas é uma pessoa, foi muito atuante. Então, pedir a espiritualidade que leve o nosso abraço para ela, onde ela estiver. Né? Como é que é o nome dela mesmo? Osília. Isso, Osília Alves Silvério. Ela é lá de Ibiraci. Legal, muito bom. E agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade. A gente está aqui para aprender, receber tantas coisas importantes e sair daqui feliz, né? Com muito mais conhecimento, e pedir também a oportunidade para a gente continuar levando a nossa encarnação aqui, para quando chegar do lado de lá, não ter tanta cobrança assim e saber se comportar direitinho, né, quando chegar do lado de lá. E agradecer então a todos, agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade e pedir que nos ajude a estar aqui na próxima reunião, felizes, com a mesma disposição para aprender um pouco mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todos os males, que assim seja.